Essa música que nós ouvimos agora no começo, do Nando Cordel, Paz pela Paz. Uma palavra, uma frase especialmente me tocou e que eu gostaria de trazê-la aqui para todos e todas. Pela coragem de mudar, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pelas crianças, pelas florestas, enfim, por tudo aquilo que é vivo, por tudo aquilo que é natural, nós queremos buscar a paz. Agora, a paz não é um lugar de estabilidade contínua. Pelo menos enquanto a gente vive a experiência humana, a paz ela é um equilíbrio entre o caos e a ordem. Entre o caos e a ordem. Porque quando nós estabelecemos uma nova ordem, chega uma hora em que ela começa a ficar velha. Chega uma hora em que ela começa a desgringolar, a não atender mais os anseios daquele momento. Então a paz já não existe mais que aquela que existia. Então se estabelece um caos, uma desestabilização, um desequilíbrio, e aí a gente se movimenta pela coragem de mudar. A gente sai daquele lugar estacionado, daquela zona de conforto. Aí se movimenta. Vamos aprender novas coisas, vamos mudar o jeito de fazer aquilo que a gente sempre fazia. Dava certo, mas de repente agora já não está atendendo mais. Então essa coragem de mudar, e a palavra coragem é agir pelo coração. É um impulso interno. E o contrário seria o medo. O medo seria aquele lugar de não acreditar na sua capacidade, de achar que não vai dar certo, de achar que os outros é que mudem, menos eu. Né? Eu quero ficar aqui. E aí, ao mesmo tempo que a gente mantém uma postura, uma atitude assim, a gente começa a sofrer. A paz é um lugar onde a gente não tem sofrimento. Estamos em paz. O sofrimento é uma ausência de paz. Sinal de que há conflito, de que as coisas não estão numa boa ordem, não estão equilibradas. E esse equilíbrio, como estamos dizendo, ele é dinâmico, ele é sempre permanente. Então, o tema de hoje é os dilemas da educação na era digital. Então, estamos numa nova era no sentido de mudar as coisas. Vamos ver aqui uma imagem que ela, de certa forma, nos mostra um pouco isso, assim, só a título de uma brincadeira. Antigamente, a criança pegava a bola, calçava seu tênis e falava: mamãe, estou indo para o futebol. Olha como é que é a coisa hoje. Mamãe, já estou no futebol. Porque o futebol dele agora é o videogame. Né? É uma espécie assim, de uma mudança de paradigma. Né? E essas crianças, hoje, elas estão diferentes. Os meninos que você recebia com 5, com 6, com 7, com 9 anos de idade, eles não são os mesmos. Né? Veja, por exemplo, uma professora que começou a trabalhar, começou a dar aula com 18 para 20 anos, por exemplo. Ela trabalhava com crianças de 8 anos, isso vamos imaginar há 20 anos atrás. Aí ela completou 25 anos e as crianças eram de 8 anos ainda, chegavam para ela. Ela completou 30 anos, as crianças continuaram chegando de 8 anos. Ela completou 35, as crianças continuam chegando de 8 anos. Completou 40 anos, as crianças continuam chegando com 8 anos. E aí, aos 40 anos, ela chega a uma conclusão, assim, comenta com as colegas: esses meninos de hoje não são como quando eu comecei a lecionar. Isso não é uma conclusão óbvia, é um atestado de sanidade mental alguém tirar essa conclusão. Obviamente, não são os mesmos. Não são mesmos. Não são mesmo.
os mesmos, né? Então, é um atestado de sanidade mental perceber que as crianças de 20 anos atrás não chegam para nós como as crianças que chegam hoje. Mas, e o que nós estamos entregando para elas há 20 anos atrás? É o mesmo que estamos entregando hoje para essas crianças? As crianças mudaram, mas e a nossa entrega? E o nosso modo, a nossa didática, o nosso manejo de pedagógico, os recursos de aprendizagem continuam os mesmos? Há uma incoerência nisso, dá para perceber, né? A gente é consciente de que as crianças não são mesmos, mas a gente usa os mesmos métodos que usávamos há 20 anos atrás para tratar dessas crianças que não são mais as mesmas. Por isso que tem agora esse novo momento e que a pandemia, nós já falamos sobre isso em encontros passados, ela amplificou, ela meio que acelerou essa chamada, essa necessidade de uma reforma, de uma nova forma da gente fazer educação. Por isso que eu já adianto para você que nós vamos falar aqui, vamos dar exemplos de vários lugares que já há muitos anos, mesmo na rede pública, vem já introduzindo a informática, introduzindo as tecnologias, novas tecnologias para a sala de aula, para o modo de ensinar, de fazer educação, mas os especialistas, todos eles apontam para um lugar só. O que é moderno na educação não são as tecnologias que chegam, mas o convite que elas fazem para mudar o jeito de fazer educação. Porque muitas vezes a gente está usando a tecnologia apenas para poder fazer um velho jeito melhorado. Tipo assim, lousa digital. Antes era giz na lousa de comum, o quadro de parede, você escrevia nele. Ainda a maior parte das escolas tem isso, não tem lousa digital. E nem quer dizer que um novo modo de fazer educação, que as novas tecnologias estão chamando, necessita de ter uma lousa digital. A grande mudança que está sendo necessária não é apenas uma mudança tecnológica. A tecnologia, ela vai ter que obrigatoriamente chegar porque o mundo está assim. Porque as próprias crianças, os próprios jovens já estão imbuídos dessa atmosfera, dessa nova realidade social. Para todo lugar que você vai, você esbarra com ela. Não tem como não voltar para trás, não tem como ficar num saudosismo. Ah, antigamente é que era bom. Não adianta. Não adianta. Mas então, o modo de fazer educação, ele não depende necessariamente que haja essas ferramentas, nem que haja até internet na escola, porque muitas pessoas vão falar assim, vão dizer, mas nós não temos recursos aqui, nós não temos aqui, trabalhamos em escola rural, lá não chega internet. Sim, tudo bem. Mas o fato de não chegar internet não quer dizer que não possa chegar um computador. E o computador, ele pode ter programas, ele pode ter jogos dentro dele que não dependem de internet, já estão instalados dentro dele. E aí você pode usar. É um meio, uma ferramenta, né, para poder se adequar, mesmo na zona rural, a jovens, crianças e adolescentes que já estão, mesmo na zona rural, já em contato com as novas tecnologias. É muito raro aqueles que não estejam ainda. Porque chega com muita rapidez, né? Vamos ver mais algumas imagens aqui. Vamos ter até uma engraçada aqui de uma criança que ela, como já no nascimento, já está respirando essa questão de novas tecnologias. Veja aqui. Tem uma notícia muito triste. Acabou a bateria, viu? Não acabou a bateria.
Essa criança, ela sofre quando acaba a bateria como se estivesse arrancando o fígado dela, né? O pai achando graça, mas ao mesmo tempo é preocupante isso aí. Porque uma criança nessa idade, ela não deve ter nem 2 anos de idade, já está em contato com os aparelhos celulares, assim, é muito preocupante. Hoje, inclusive, tem sociedades de pediatria recomendando que uma criança ter celular já é preocupante. Pelo menos até os 8, 9 anos de idade, ter o seu próprio celular é preocupante. Mas, claro, que é inevitável que ela veja o celular, que ela pegue o celular do pai, da mãe, do irmão mais velho, coisa assim, né? Mas é preciso restringir muito o contato dela, essa exposição à telinha, porque ela está ainda em formação neurológica, e essa forma de estímulo para a criança nessa idade, ela tem que ser muito bem dosada. Não estou dizendo que tem que ser totalmente evitada, porque não tem como, né? Às vezes você vai colocar ali um desenho para ela ver, alguma coisa assim, não é problema. Mas é preciso dosar. Deixar a criança, largar a criança de 2, 3 anos com o celular na mão, e ela fica ali distraída. É bom que é uma babá eletrônica, né? Isso aí é confortável demais para um pai, uma mãe, um irmão mais velho, que quer sossego. Só que é muito preocupante, é muito nocivo o que está acontecendo com essa criança. Ela começa a apresentar uma espécie assim, de uma preguiça mental. Parece que aquilo deixa ela meio hipnotizada, ao invés dela estar sendo estimulada por questões outras, mais sensoriais, né? Eu tenho meu neto de 8 anos aqui, que se deixar, ele quer ficar só no celular. Então a gente, como adulto, sabendo que ele não sabe. A criança é assim, ela quer fazer o gostoso para ela, aquilo que é conveniente para ela ali. E o educador sabe que é preciso haver limites, é preciso haver dosagem, né, equilíbrio. Então a gente fala, agora é a hora de sair. Agora vamos ali no parquinho, agora vamos brincar um pouco de um jogo, agora vai ler um pouco, agora, enfim. Só que isso exige uma espécie assim, de um comprometimento do educador, do pai, porque da mãe, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto também para poder estar oferecendo outras coisas para ele. De preferência, outras crianças para brincar. E com criança, ela se entretém, né? Aqui vamos ver situações, como que as coisas mudaram, né? Onde nós temos aqui uma família que foi visitar a avó, que estava se sentindo muito sozinha. Olha o quadro como é que é aí. A avó está aqui, vocês percebem, né? Não está entendendo nada. E aqui nós temos várias gerações. A maior parte tem adolescentes e tem adultos. São 6 pessoas que foram visitar a sua avó. Ela, com certeza, sem telefone celular, mas os outros todos, assim, estamos aqui de corpo presente, mas ausentes, de uma certa forma. Esse é o perigo das tecnologias. Por isso que quando elas vêm para a escola ela tem um papel não só de usar as tecnologias, mas de administrar o uso delas também. Fazer essa ponderação, esse manejo, para se tornar alguma coisa muito útil, uma coisa favorável, construtiva. Porque senão pode chegar ao ponto das pessoas ficarem praticamente viciadas, como existem muitas pessoas, onde você vê, tem gente que já está andando em fila, inclusive com risco até de acidentes, né? Porque para ser atropelado, para poder tropicar e cair num buraco, não custa nada. A gente vê nos restaurantes, as pessoas praticamente ficam na mesa passando mensagem umas para as outras. Tem restaurantes, inclusive, que já estão oferecendo 10% de desconto se as pessoas deixarem os celulares numa cesta próximo da mesa e ficarem fazendo o que era para se fazer. Estamos ali para socializar, para conviver. Chega um ponto em que essas coisas aqui podem acontecer. É a chamada nomofobia.
Nofobia é uma dependência digital, um medo irracional de ficar sem o celular. Isso pela falta de ponderação, de administração. A escola pode ser uma aliada da família, porque às vezes a família está com dificuldades de lidar com isso. Ela está meio que algemada, né, por essas novas tecnologias, e a escola ela pode oferecer um auxílio para a família para poder, juntos, em sala de aula, com grupos de pessoas, fazerem certos combinados, regras para o uso dessas novas tecnologias. Outra coisa importante da gente compreender é que essa geração que está chegando para nós aí agora, chamada geração Z, os nascidos aí a partir do ano 2000, né? Hoje aí são adolescentes, né? Tem a partir do ano 2000, quer dizer, pode ter até 21 anos de idade, mas estão aí com 10, 12, 8 anos de idade. São pessoas com uma característica diferente. Eles estão chamando até de iGen, ou iGen, por causa do iPhone, né? É uma geração que já nasceu na era digital. Então, eles não concebem o que é o mundo de fora desse formato digital. Então, eles são crianças e jovens muito habilidosos, mas pouco preparados para lidar com frustrações. Porque eles não sabem esperar. Eles querem a coisa muito para agora. A paciência deles é muito pequenininha. E uma dificuldade para obedecer a regras. Eles querem fazer muito do jeito deles, no tempo deles, né? E isso, para trabalhar em conjunto, fica um desafio. Eles têm o que é chamado de lei do menor esforço. Desconhecem que a vida é uma construção. Ou seja, vamos plantar a sementinha agora, vamos regar, vamos cuidar, vamos pôr no sol. Daqui a 2 semanas, 3 semanas, e de repente um experimento como esse pode ficar enjoativo, porque ele queria ver agora. Aí ele já põe lá no Google, já vê as fases todas. Ele quer só ver. Fica uma geração muito visual e pouco sinestésica, pouco de experiências. O barato da coisa é passar pelas fases. É o processo, como já falamos, aí que está a graça. Mas aí não, ele já quer, essa é a próxima, passa a próxima, então vai meio que trocando de resultados e ficando numa espécie assim de uma insatisfação. Uma insatisfação. Acham que a felicidade ela é um direito deles. Tipo, eu mereço ser feliz e não algo que você constrói, algo que você cultiva. Então o que a gente percebe nessa geração muito conectada, claro que uns mais e outros menos, é que há já na parte deles uma dificuldade em estabelecer relacionamentos presenciais. É como se eles soubessem se comunicar apenas digitalmente, por mensagem, por WhatsApp, nas redes sociais, editando as fotos, postando aquilo que é uma aparência, né? E aí quando chega junto, não, ele não pode me ver assim, não. Ou ela não pode me ver, porque aí aparecem minhas espinhas, aí aparece como eu sou mesmo. Então esse senso de realidade ele pode estar escapando, o que gera problemas mentais, depressão, o nível de suicídio aumenta entre os jovens, e isso tem uma parcela desse contato muito exagerado também com as mídias digitais, muita rede social, porque as redes sociais elas promovem muita comparação. Instagram, então, que tem Facebook com muita imagem, que as pessoas ficam postando delas mesmas, mostrando, elas vão às vezes para um restaurante, não é para poder estar no restaurante, é para poder postar que estão no restaurante. Aí tira a fotografia da comida, do grupo que está. O resto é apenas um detalhe. Ali o principal é postar. E não só postar, mas perceber quantas curtidas recebeu. Eu me lembro de um jovem,
que não, contou isso numa palestra que eu fiz numa escola, que isso já faz uns 4 ou 5 anos. Ele havia convidado a família no Natal a fazer uma experiência nova. Gente, vamos ficar sem celular? Fez ali uma preleção, uma exortação à família, que foi até aplaudida. Ei, meu garoto, bacana, você é demais, tal. E a turma aprovou fazer o que ele tinha pedido. Aliás, seria uma coisa muito natural isso. Ele estava convocando ao amor, ao relacionamento, a essa coisa mais presencial, mais humana, né? Aí, bom, aí ele pegou a cestinha, uma cesta de pão. Disse, então vamos colocar todo mundo o celular aqui nessa cestinha, tá? E aí um lá falou assim, mas ô fulano, dá um minutinho aí para gente tirar umas fotos, pelo menos aqui, já que nós não vamos ter o celular, vamos aproveitar agora e já tirar umas fotos? Aí tira foto, levou uns 5 minutos para fazer essas fotos. E aí, eu disse, bom, então agora pronto, já tiraram as fotos, agora cestinha com celular. Eles, peraí, tô postando aqui, tô postando. Tá bom, mais 3 minutos para postar. Então agora pode passar a cestinha. Não, peraí. Tem que ver os likes, tem que ver as curtidas. Aí ele perdeu a paciência. Disse, entendi. Vocês querem, mas não querem. Uma parte de vocês querem, uma parte mais, vamos dizer, mais humana, mais do coração, mais sensata. Mas tem uma outra parte meio viciada, meio assim, descontrolada, que parece que domina. E que fica só adiando para depois aquilo que era preciso fazer. Não consegue parar, não consegue deixar de fazer aquilo, mesmo que esteja adoecendo. Né? Hoje, essa geração que nasceu após o ano 2000, ela tem muita dificuldade de sair em turma com amigos, eles querem ficar mais sozinhos. Eles não têm pressa nenhuma em começar a dirigir carro. E claro que isso aí depende da classe social, mas mesmo pessoas de classe social mais pobre, muitas vezes, em outras gerações, já queria tirar carteira aos 18 anos, né, que seja para trabalhar, né, como motorista. É uma geração que dorme menos, namora menos, porque namoro é presença, né? Não é virtual, é encontro, é ter que lidar, envermelhar, amarelar, ter que lidar com os atritos de uma relação mais íntima. E isso eles não se sentem muito atraídos para isso. Namora mesmo, não estou dizendo que não namore, mas em relação à geração do antes do ano 2000, porque os smartphones, eles têm 20 anos que estão aí. E eles realmente mudaram. Antes era telefone celular. Antes esses aparelhos, eles serviam para a gente fazer ligações celulares. Hoje é o que eles menos fazem. Até porque você evita de fazer uma ligação para poder passar uma mensagem. Né? Esse é o que está acontecendo. Houve uma pesquisa aqui no Brasil que constatou que metade, um pouquinho mais até de 50% dos jovens considera o celular o seu melhor amigo. O seu melhor amigo. Bom, isso tudo nos preocupa. Então, o que é que nós estamos, que eu estou colocando esse cenário, é para perceber que nós vamos ter que aderir a essa era digital, mas esse pacote ele vem com essas coisas todas, com essas mazelas também. É ótima ferramenta, estimula, ela é excelente para poder fazer. Nós vamos ver aqui agora esses aspectos bem positivos dessa inclusão digital, né? Mas tem esse pacote que nós temos que administrar também, ok? Então eu vou começar mostrando para vocês um vídeo aqui, onde já introduz essas tecnologias na sala de aula. Vejam aqui, é uma entrevista que está sendo feita com uma educadora, mas com reportagens que foram incluídas, ok? Dura aí uns 6 minutinhos, é o que nós vamos ver aqui agora. Computador, internet,
São ferramentas que a cada dia estão mais presentes na vida das crianças e dos adolescentes e cada vez mais cedo. Mas e na escola? Essas tecnologias ajudam ou atrapalham o ensino? Nossa comentarista de educação, Andréa Ramal, já está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto, né, Andréa, que preocupa tanto os pais que veem ali os filhos no computador o dia inteiro. Quer dizer, a tecnologia veio para ficar, todo mundo tem que se adaptar, não tem jeito. A tecnologia veio para ficar porque a gente vive num contexto em que ela realmente muda as nossas maneiras de pensar, de trabalhar, de se comunicar. Hoje, a velocidade da informação é muito rápida, as pessoas se tornam muito mais interativas, nós não só recebemos informação, a gente também quer participar, interagir com os outros. E hoje aprender é algo cada vez mais necessário para o mercado de trabalho, para você viver como um cidadão completo. Tudo isso envolve tecnologia. Então, muda a maneira de pensar, muda a maneira de aprender. A gente está falando, por exemplo, internet, o uso do computador em relação ao aprendizado, claro. São armas poderosíssimas, mas é preciso saber exatamente o que está fazendo, porque para a criança, para o adolescente se desconcentrarem ali é um segundo. Sim, tudo depende, por exemplo, de alinhar as tecnologias com o projeto pedagógico da instituição. Por exemplo, para que eu quero formar essas pessoas? Por que eu estou usando tecnologia na aula de história, na aula de português, na aula de matemática? A tecnologia ela é um novo ambiente de aprendizagem, ela não é só uma ferramenta, como muitos pensam. Então, precisa que o professor esteja preparado para isso. Que habilidades esse uso de tecnologia pode ajudar a desenvolver em sala, por exemplo? Com relação ao ensino tradicional, tem muita coisa nova. Por exemplo, antes as pessoas aprendiam muito para fazer as coisas isoladamente. A prova é sozinho, não tem consulta, não pode conversar com um colega. Hoje você aprende a trabalhar em cooperação com os demais, a construir o conhecimento de uma maneira coletiva, participativa, onde todos podem aprender uns com os outros. E outra inovação é o grau de autonomia e de iniciativa que isso gera com as pesquisas. E a repórter, Andréa Suzana Naspolini, foi até uma escola pública em Nova Iguaçu que está usando jogos de computador para auxiliar no ensino. Alunos e professores aprovaram. 8h30 da manhã e chegamos a esta pequena escola municipal no bairro Nova Era, em Nova Iguaçu. Assim que a gente entra, encontramos alunos em frente ao computador. Nesta sala, computadores diferentes, teclados grandes, coloridos. Como é que faz para escrever alguma coisa? Não, é fácil, calma aí. O que você vai escrever? Suzana. Suzana. Coloca a letrinha no painel e vai aparecendo na tela, é isso? Esta turma é do 3º ano. A Maria Aparecida é conhecida na escola como a incentivadora da palavra. O dia que tem aula com ela é uma festa. Quem é que gosta das aulas com a tia Aparecida? As crianças mexem nas letras, formam palavras, tudo por meio de jogos. O peixe come letra, por exemplo, é um xodó entre os pequenos. Como é que funciona? A letrinha aparece no monitor, a criança pega a letrinha no alfabeto móvel e coloca aquilo. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, para evitar que o peixinho coma a letra. E isso ajuda no processo de aquisição da leitura, conhecer todas as letras do alfabeto. Vitória e Jennifer, de 8 anos, contam que sentiram dificuldade na aula de português, mas agora estão orgulhosas. Vitória, por que você gosta dessa aula? Porque é boa. E por que é boa? Porque eu aprendi a ler e escrever. Enquanto isso, nessa sala ao lado, estes alunos maiores, eles estão no 5º ano, se concentram na aula de matemática. Eles estão tendo um reforço sobre multiplicação. E sabem o que eles estão memorizando nesses joguinhos aqui de computador? A tabuada, tão assustadora, né, para alguns estudantes. Eles garantiram para mim que aprender assim ficou mais fácil. Você tinha dificuldade antes? Antes tinha. Não gravava? Não, mas é muito difícil. E agora, aqui com o joguinho? Agora é mais fácil, porque a gente não precisa ficar na tabuada memorizando toda hora. Os computadores chegaram à escola no início do ano passado e, pelo jeito, vieram mesmo para ficar. Para a criança, isso aí é um jogo, apenas um jogo, né? Só que isso aí eles estão brincando, mas ao mesmo tempo aprendendo. Quem também está feliz da vida é a professora do 5º ano, a dona Helena. A frequência, o método de aula de informática é 100%
né? Ninguém falta. Não falta, fórum maravilhoso. Ela diz que essa parceria com a informática, além de facilitar o trabalho dela, também fez até a professora virar aluna de novo. Eu fui obrigada também a comprar um e estou arranhando lá dentro de casa com a família e pretendendo até fazer um curso, né? É uma iniciativa muito bacana, mas ainda tem por onde crescer, né, Andréia? Por exemplo, essa escola tem esses jogos e tal, mas, por exemplo, não tem um acesso à internet. É verdade, mas tem muita coisa que pode se fazer dentro do computador, com jogos, com programas específicos para aprender algumas disciplinas. E para colocar a internet, tem que monitorar e tem que orientar o trabalho do aluno. Sem dúvida. A gente, inclusive, viu aí o depoimento da professora dizendo que ela teve que se adaptar, né? Uma pesquisa feita em escolas municipais do Rio mostrou o uso de novas tecnologias no ensino. Foram ouvidas mais de 32 mil pessoas, entre alunos, professores e diretores. Vamos ver os resultados, olha só. Disseram que não usam tecnologia na escola ou que enfrentam dificuldades quando usam. 54% dos professores, que é um número impressionante, 53% dos diretores e 40% dos alunos. A gente está vendo que muitos dos professores até têm a vontade, sabem da importância do uso da internet. Às vezes até têm o computador na escola para usar, mas não sabem muito como fazer disso uma ferramenta. Primeiro porque isso não faz parte do curso de formação de professores ainda. Então, o professor acaba se tornando só um usuário. Ele leva uma apresentação de slides, ele passa as notas no computador. Mas isso, no fundo, seria repetir a pedagogia tradicional. Tem que inovar. Tem que inovar. Muito bem. Vejam que nesse vídeo já tem alguns elementos para que a gente possa já perceber os benefícios dessas novas tecnologias, né? Primeiro, o objetivo, aquele objetivo assim, que é já estampado na nossa cara, que já fica nos cutucando. Aumenta o interesse em aprender. E como nós vimos lá na motivação, na palestra sobre motivação para aprender, nós não podemos ficar motivando os alunos para aprender apenas marcando prova. Você vai estudar para poder fazer a prova, como se o estudar é que fosse aprender. Estudar para fazer prova. E a gente sabe que estudar para fazer prova é diferente de você estar envolvido numa atividade para aprendê-la, para assimilá-la. É como se fosse você comer alguma coisa e não só comer e aquilo vai sair do mesmo jeito que entrou, mas você vai digerir, você vai assimilar. Porque o que fica no seu corpo não é o que entra pela sua boca, é o que você assimila. A mesma coisa na escola, em relação ao ensino. O que vai ficar é aquilo que foi saboreado, é aquilo que foi com interesse do aluno experimentado. O saber vem de sabor, experiência. Claro que nem tudo a gente consegue fazer desse modo, mas nós vamos ter que aumentar. E é hoje público e notório, é incontestável que essas novas tecnologias, elas incrementam o interesse. Outra coisa, ela tira o aluno daquele individualismo, de cada um fazer do seu jeito, cada um na sua carteira, cada um fazendo a sua tarefa. Ela cria mais um cooperativismo, as coisas são feitas mais em grupo, uns ajudando os outros. E como a gente tem esse interesse em aprender, a gente tem também interesse em ensinar, porque aquele que aprende também ensina para os outros. Mas voltamos a reforçar que a mudança máxima, a maior mudança que nós queremos é mudar o jeito de fazer educação. É mudar um paradigma na educação. Mas antes disso, então, vamos ver um outro vídeo. Agora, esse vídeo, que é uma reportagem do Fantástico, esse vídeo que nós passamos anteriormente, ele já deve ter mais de 6 anos que foi feito. Esse do Fantástico agora, ele foi de 2013. Então, ele já tem 8 anos. E já no Rio de Janeiro, e em outros lugares também, mas aqui vai falar do Rio de Janeiro especificamente, na favela da Rocinha, na favela, eles começaram a fazer um projeto piloto. E vejam os resultados. Agora, desculpe, eu quero já ressaltar que a gente não deve ficar, quando vê um vídeo como esse, assim, mas a gente não está longe disso aí.
reformar a escola, trocar a mobília, como você vai ver daqui a pouco, mudar o jeito, é muito rápido para a gente. Sim, isso não é para ser feito de um dia para o outro, nem damos conta. Isso vai depender muito do lugar, como está aí na sua cidade, o que já foi feito nesse sentido. Umas estão mais adiantadas, outras estão mais atrasadas, outros estão mais lentos no processo de mudança. Mas todos estão caminhando para aquele lugar. Uns vão chegar mais rápido do que outros. Ou seja, uns vão acelerar esse processo. E eu creio que essa capacitação que nós estamos fazendo aqui, ela tem um objetivo também. Ela existe para criar um movimento, para poder mexer esse caldeirão aí da rede municipal, né, para que a gente possa movimentar. Quando você mexe, as coisas saem do lugar. E elas não vão voltar para o mesmo lugar onde elas estavam. Esse é o objetivo. A gente está fazendo essas provocações aqui. Então veja esse vídeo aqui, tranquilamente, como se fosse assim, um lugar que a gente vai caminhar para ele. Agora, quando vai chegar, não sabemos. Vai depender de uma série de outros elementos. Mas essa é a tendência que nós vamos ver aqui agora. Imagine alunos de séries diferentes misturados todos no mesmo ambiente, estudando em computadores e celulares de última geração. Em vez de provas, jogos de computador. E quem acerta, passa de fase. Essas inovações já estão acontecendo em escolas públicas e particulares no Brasil. A discussão está aberta. A tecnologia pode mesmo melhorar o ensino? Se você tem mais de 30 anos, quando sentou no banco da escola, a aula era toda lá. Um muro dividia o mundo, Plutão ainda era um planeta e suas pesquisas eram feitas nos livros. Agora, se você é mais novo, já está acostumado a encontrar informação num clique. Isso quer dizer que esse lugar aqui mudou. Agora, qual vai ser o papel da tecnologia na sala de aula do futuro? Além de morarem na Rocinha, no Rio de Janeiro, Maria Clara e Giovanni têm em comum o fato de estarem sempre na frente de uma tela. Já sabe mexer no computador? Giovanni gosta tanto do joguinho que mal consegue prestar atenção em outra coisa. Combinado, xadrez, copa. E os dois, tão acostumados a ter sempre uma resposta na ponta dos dedos, não sabiam. Mas nas férias de verão, a escola municipal em que eles estudam estava sendo posta de cabeça para baixo. As paredes caíram, agora é tudo um espaço só. E os móveis novos seguem o projeto pedagógico iniciado esse ano. Os móveis têm múltiplos usos. Uma cadeira pode virar uma coluna, a estante vira banco. O projeto do ambiente da escola tem certamente esse propósito de autonomia, construção, desconstrução, pensar, repensar. No primeiro dia de aula, Maria Clara e Giovanni tiveram uma surpresa. Eles e os outros alunos do 7º ano foram misturados com estudantes do 8º e do 9º ano. No total de 180 alunos, formaram-se grupos de 6, para trabalhar nessas mesas redondas aí. Não tem um professor lá na frente da sala, também não tem um ponto para onde todos têm que ficar olhando ao mesmo tempo. E é aqui que a tecnologia entra no projeto da Rocinha. Cada aluno vai usar um computador. A espinha dorsal desse tipo de trabalho aqui é tentar formar dentro do aluno o interesse em aprender, de dentro para fora. E assim ele vai buscar na internet, com as tecnologias, né? E a gente vai ajudar. Os professores passam a ser orientadores nessa busca de informação. E toda semana, os grupos de alunos vão mudar. Isso de acordo com habilidades e necessidades detectadas em testes feitos nos computadores. Quem sabe estudar pela internet? Eu? Quem não gosta de estudar na internet? Não gosta? A gente pesquisou bastante sobre outras escolas inovadoras, não só aqui no Brasil, mas em outros países no mundo também. A grande maioria delas aposta na ajuda das novas tecnologias para auxiliar o aumento da qualidade da aprendizagem. Mas e por que a tecnologia exerce um papel tão fundamental? É uma ferramenta, né? A tecnologia é um facilitador. Uma das escolas usadas como referência fica em Nova York. É chamada de School of One, ao pé da letra Escola de Um. Nas aulas de matemática, os alunos chegam e veem no mural o que vão fazer naquele dia. A tarefa é determinada pelo resultado de cada um das atividades do dia anterior. On a daily basis. A diretora explica que, assim, os professores podem focar no ritmo de aprendizagem de cada aluno. E não precisa esperar as provas para descobrir as dificuldades deles.
O método é usado há 3 anos. E esses alunos começaram a se sair muito melhor nos testes estaduais de matemática. Respeitar o tempo de cada um é a principal ideia desse outro americano. Salman Khan estudou em Harvard e foi tão bom aluno que teve diploma entregue pelo então presidente Bill Clinton. Um dia, a sobrinha de Salman teve dificuldades em matemática. Ele morava longe e começou a explicar pela internet. Daí outros parentes começaram a pedir ajuda e Khan começou a postar as explicações. Hoje, esses vídeos têm mais de 6 milhões de acessos por mês. A gente entrevistou o Salman Khan quando ele veio a São Paulo, em fevereiro. Ele disse que é coisa do passado ter 30 carteiras olhando para um quadro negro. Os alunos não precisam andar juntos, compassados. Não temos que separar os alunos por idade. Os mais velhos podem ajudar os mais novos. Ele fundou a Khan Academy e espalhou pelo mundo todo as videoaulas de matemática e outras 8 matérias. A tradução para o português foi feita pela Fundação Lema. E os vídeos chegaram a essa escola pública do bairro Capão Redondo, em São Paulo. É aqui que estuda a Ana Beatriz. Uma vez por semana, ela tem uma aula que é um pouco diferente. Eu vou pedir para vocês se organizarem em 3 grupos. Parte da turma está na subtração, outra na adição, e alguns avançaram para a multiplicação. Então vamos lá, pessoal, ó, de forma organizada, como de costume. Os alunos aqui também se organizam de acordo com os resultados conseguidos na semana anterior. Cada um deles pega o seu computador e começa a jogar. Ana Beatriz agora está aprendendo subtração. Então a gente vai conseguindo passar de níveis. E eu já estou na subtração 2. Estou conseguindo e eu estou melhorando na matemática. A regra do jogo é essa. A cada exercício que a Ana Beatriz acerta, ela ganha um planeta do sistema solar. E quem dá asas à imaginação consegue transformar a aula numa grande aventura. Se acertar tudo, vai chegar lá no Sol. Agora, se a Beatriz acha uma questão difícil, a viagem espacial é interrompida. Ela vai lá e busca na tela uma das videoaulas do Salman Khan. No fim, os professores recebem um relatório gerado pelo computador. Ficam sabendo na mesma hora quem precisa de ajuda, quem evoluiu e como a turma deve ser organizada na semana seguinte. Nessa escola particular, também em São Paulo, cada um dos alunos tem um tablet, mas todos acompanham juntos as projeções feitas pelos professores. É como se aquelas velhas apostilas ganhassem uma versão virtual. O que nós fazíamos em 50 minutos, agora a gente consegue fazer em 10, 15. O professor ganha tempo, ganha condição de melhorar as aulas e o aluno ganha muito mais conteúdo, conhecimento e prazer, porque a gente vê que eles fazem por prazer. O programa, criado por uma empresa mexicana, já foi vendido para 700 escolas na América Latina, 150 só no Brasil. Para esse estudioso da informática educacional, é preciso avançar e mudar os métodos. Nós ainda estamos numa fase de usar a tecnologia para fazer as coisas velhas, ou seja, fazer melhores provas, fazer o aluno prestar mais atenção, fazer o professor dar melhores aulas. O que a tecnologia serve é para a aula, para a escola ser diferente. A maior iniciativa do governo federal ainda aponta para a primeira etapa desse processo todo, a inclusão digital dos professores da rede pública. No ano passado, o Ministério da Educação repassou 180 milhões de reais aos estados. Com esse dinheiro, eles vão poder comprar 600 mil tablets, que vão ser entregues depois a esses profissionais. Agora, aos poucos, os estados vão vendo o que vão fazer com essa verba. Aqui em Minas Gerais, a Secretaria de Educação comprou 62 mil tablets, que vão ser distribuídos para todos os professores do ensino médio da rede pública. Esse aqui é o primeiro grupo que está sendo capacitado para o uso dessa nova tecnologia. O primeiro aplicativo instalado no tablet serve para ensinar os professores a usar a tecnologia touchscreen. Com a entrada da tecnologia, seja reinventando o hábito de outras coisas que vão para a sala de aula, a reeducação passa a ter um pouquinho mais de sentido para o aluno. A experiência da Rocinha custou 3,5 milhões de reais. Para conseguir esse dinheiro todo, o poder público fez parceria com 17 empresas. É uma falha pensar que existe uma privatização da educação quando isso sempre existiu. Eu acho que a cautela principal é o que os alunos aprendem não pode ser influenciado pelas empresas. Elas podem até questionar, mas elas não podem decidir. E tudo ainda são apostas. São poucas vezes, mesmo em nível mundial, que tenham realmente
uma mudança de paradigma da educação instalada nas suas escolas, que você possa medir o impacto da tecnologia. A importância da introdução da informática na escola não é para melhorar o rendimento escolar, é porque a informática faz parte do mundo. Então, se você não dá habilidades de começar a controlar essa máquina, você está retirando uma possibilidade de cidadania dela. A questão é como é que nós vamos melhorar a sociedade sem que na escola a gente ensine as crianças a dominar esse equipamento. Muito bem, temos aí muitos elementos para ser colocados. Muitos elementos. Qual a sensação que vocês tiveram? Gostaria até de ver aqui no chat, ao ver um vídeo como esse agora, mostrando uma escola procurando essa implantação. Isso foi feito há 8 anos atrás. Inclusive, aquela capacitação dos professores aí em Minas Gerais, pela rede estadual, o primeiro tablet que eles receberam lá, o programinha que estava instalado lá, é para eles entrarem em contato com a tecnologia touchscreen. Porque antes os nossos celulares, eles eram todos de tecla, e não você ter que mexer na tela. Hoje a maior parte está habituada a mexer no touchscreen, que é com o seu dedinho, você empurra, você abre, né? Isso hoje a gente já está um pouco mais avançado, mas veja que naquela época o professor mal sabia fazer o mexer na tela. Ele só sabia apertar teclas. Então, entre apertar teclas e mexer na tela, já é uma mudança de formato, né? E aí eu queria saber o que vocês sentiram ao ver esse vídeo lá do Fantástico, essa reportagem. Como é que ele é? Ele é estimulador, esperança de melhoria, sem investimento do governo nada muda, é verdade. Admiração e desejosa. Aquela professora que estava lá, sim. Você viu que como, naquele vídeo passado, você viu que ela ficou toda entusiasmada em ver a sua turma aprendendo mais e dizendo que ela mesma estava se sentindo motivada a aprender também. Ela mesma comprou um computador e estava na família dela lá fazendo as primeiras incursões, né, nesse mundo digital. Outros dizendo, um lindo sonho, motivador. Infelizmente, o que falta em educação é igualdade, gestão política, para que todos os alunos possam ter acesso. Sim. Aqui a Simone falando, tem já 8 anos, mas ainda não vimos mais progressos. As aulas ficam prazerosas, tanto para alunos quanto para o professor. A Cibele se sente estimulada, é estimulador. A Cláudia diz, certeza que podemos aprender sempre. A Juliana diz que é estimulador, mas totalmente fora da nossa realidade. Aqui a Dilmara falando, até hoje os professores de Minas estão esperando o tablet. Maravilhoso, precisamos que o governo invista mais na educação. Muito bem, computador para todos os alunos é um sonho, seria maravilhoso. Infelizmente, nossas escolas estão muito longe dessa realidade. Acredito que temos que ter mais iniciativa. E aí vai. Obrigado pela participação de vocês aqui. É verdade, nós temos muitas limitações. Agora nós temos, ao mesmo tempo, uma chamada. Tem alguma coisa nos empurrando pelas costas e tem alguma coisa na nossa frente limitando o nosso avanço. Veja bem, é meio que um sanduíche, né? O que fazer? Afrouxar? Como diz, perder a esperança? Ficar nesse lugar, não tem jeito, aqui não vai para frente, tá muito longe, ou coisa parecida. Eu acredito que tem duas coisas a fazer. Uma, do poder público, que realmente precisa de se mover nesse sentido. Fazer movimentos em prol dessa revolução silenciosa, essa reinvenção da escola. E a gente sabe que essa questão educacional, ela às vezes fica assim meio não como uma prioridade, né? Principalmente nas grandes instâncias. Mas isso
tá mudando a passos, às vezes, mais rápidos em algum lugar e mais lentos em outros. E, às vezes, no próprio município também depende de como que está chegando isso ali. E outra coisa é o movimento do próprio professor, da própria escola. É a sua iniciativa pessoal. Muitos ficam esperando alguma coisa lá de fora os estimular. É a chamada motivação extrínseca. Ah, se me derem isso, se me pagarem isso, se fizerem isso, aí eu vou pensar. Outros, não, aí eu vou, aí eu faço. Só que tem um detalhe. Enquanto isso não vem, a demanda está aí, na nossa frente. E quem é que sofre? Lembra daquele professor lá no ringue? É uma luta. Quem é que sofre por essa inadequação da linguagem que nós oferecemos com aquilo que as crianças estão necessitando, que os jovens estão necessitando? Nós sofremos. Então, o primeiro a padecer disso é o próprio professor. Né? Ou ele fica transferindo essa culpa, buscando culpados, ou ele toma um mínimo de iniciativa também para fazer a coisa ficar boa para ele e, consequentemente, para os alunos ao seu redor. E aí, com isso, pode haver um contágio. Eu só sei que quando... tem uma frase do Fernando Pessoa que diz assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E esse poder dos pequenos gestos, as pequenas iniciativas, elas começam a atrair as mudanças. Elas atraem os investimentos. Onde você acha que empresas ou doações ou mesmo investimentos na escola pública podem ser feitos? É numa escola que está mais parada? É numa escola estagnada? Ou numa escola que já começou a se movimentar? Que já começou a pipoca a estourar, né? Por iniciativas, esbarrando em limitações, e aí parece que dá uma vontade de ajudar mais, de investir mais naquele lugar. Assim eu penso. Ou seja, eu estou apenas dizendo que não ficar no lugar desesperançoso, né, de esbarrar na limitação e dizer que não tem jeito, e ficar amargando essa inadequação, esse sentimento de frustração por saber que não está entregando algo que poderia ser melhor. Ou sair desse lugar, né? Sair desse lugar. Aqui está falando a Eliane, a gente educador já está se reinventando, aprendendo a usar aplicativos para estimular aulas remotas e muito mais. Sim, é isso mesmo, Eliane. A pandemia forçou a fazer isso. Nos tirou. Por isso que acredito que essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é diferente se nós tivéssemos essa conversa antes da pandemia. Mesmo que aquele vídeo já tenha sido feito há 8 anos atrás. Porque a pandemia, ela forçou o professor a entrar em contato com essas ferramentas. Por bem ou por mal. Ou querendo ou não. Senão ele ficaria completamente fora. Ele não se encaixaria. Ele ficaria ausente. Totalmente. O que incluiu o professor em contato com a escola que foi possível fazer o ano passado e ainda este ano. Não sabemos até quando vai continuar esse modelo, porque o objetivo é que as aulas voltem presencialmente, quando for adequado, quando for ajustado, né, quando for possível, porque nós ninguém concebe um modelo de escola, pelo menos no nível assim, de massa, né, como está agora, só virtual. Ninguém concebe, não há nenhum lugar que está com esse objetivo de fazer isso. Nós estamos falando de ensino híbrido. O ensino híbrido pode, inclusive, mesclar essas duas situações. Mas ensino híbrido não é apenas uma parte virtual, uma parte presencial. Isso é apenas um pedaço, como nós já falamos. O ensino híbrido é essa reinvenção da escola que está esses vídeos falando aí. E o que eles dizem? Olha que interessante. Olha o que é ensino híbrido. Lembra daquela sala de aula da escola rural? Onde tinha uma sala de aula com primeira, segunda, terceira e quarta série, naquela época do primário? Ou mesmo hoje, com os ciclos ali?
Um professor, talvez com mais um ajudante, não sei exatamente como funciona, para trabalhar as crianças em vários estágios. Aí o professor tinha lá os recursos que ele tinha, que ele tem, o quadro, o material didático, e ele ia procurar se virar nos 30 ali com essas demandas diferentes das crianças. Claro que muitos faziam isso, outros heroicamente faziam isso, outros com mais competência, outros com menos, é sempre assim. Nós não somos iguais em competência. Tem gente com mais experiência, com mais traquejo para fazer isso. Mas hoje, com a introdução das novas tecnologias, nós podemos fazer isso de um modo geral. Como assim? Porque quando não é na escola rural, se vem para a escola, né, na cidade, aí você já tem a sala do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Mas a gente sabe que mesmo numa sala de primeiro, de segundo, de terceiro ano, você tem crianças que estão em vários momentos, em vários níveis. Elas não estão no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Então, os recursos tecnológicos, os computadores, os tablets, nós estamos vislumbrando. Não quer dizer que isso já é possível agora, porque tem que ter as ferramentas, né? Que estamos vislumbrando que isso muda o jeito de fazer educação. Porque aí você pode ter crianças, você viu lá, por exemplo, naquele vídeo, tinha uma menina lá de 8 para 9 anos, que ela estava no computador, ela e mais uma colega, elas estavam na subtração, nível 2, porque tem vários níveis da subtração ali. Enquanto que outros, na mesma sala, já estão na multiplicação. E é isso que acontece, a gente sabe que a realidade é essa. Só que quando a gente tem só o professor de carne e osso ali na frente, para poder dar aula para 30 alunos que estão em níveis diferentes, ele não consegue fazer muito milagre, muita coisa, apenas sendo um. O fato de ter esses recursos tecnológicos fazem com que possa desdobrar o professor. Né? Esse facilitador da aprendizagem. Porque ele vai ser apenas uma espécie assim, de um mediador de onde os alunos estão. Então ele percebe que aquela grupinho ali, como uma professora mostrou lá, agora vamos subdividir a sala. Uns vão ficar aqui na subtração, outros na adição, outros na multiplicação. Porque ela sabe que alguns estão mais adiantados que outros. Então ela pode ter vários ritmos e a tecnologia, ela dá suporte para isso. E você não precisa separar os alunos. Os mais podem ficar na mesma sala. Até porque o convívio social é importante ali com a mesma idade. O vídeo do Fantástico, ele começou mostrando que quando eles voltaram para a sala de aula, para a escola, depois da reforma, os alunos de 7º, 8º e 9º ano estavam juntos, num grande salão, misturados. E qual que era o grande objetivo disso? Aprender cooperativamente. Foi dado para eles um tema, um assunto, e cada um com a sua habilidade, com a sua competência. Ou você acha que era só os maiores que estavam ensinando para os menores? Não. Ali havia uma mão dupla. Uma mão dupla. Né? Mas cria esse ambiente de múltiplos modelos de ensino, de aprendizagem. A escola ela pode atender melhor a esse ritmo do aluno. O trabalho fica mais cooperativo, menos competitivo. Esse foi sempre o grande dilema na escola. Nossa senhora, a gente tinha que dar praticamente aula particular, porque cada aluno tem um ritmo. Eu sei, e era duro a gente perceber isso e não conseguia atender. Com as tecnologias entrando, será possível isso. Agora, quando isso vai acontecer, não sabemos. Aí vai depender de cada lugar. E da motivação, do desejo de fazer isso. De querer muito que isso seja. Porque se você não quiser muito que isso seja, a gente vai assim, não, deixa como está mesmo. A gente sempre foi assim. Agora, só que antes, do jeito que está, você fazia bem. Agora, do jeito que está, fazendo do mesmo jeito, vai ficar meia boca. Vai ficar mais ou menos. Né? Outra coisa é que a sala de aula não se torna ela unicamente um ambiente de aprendizagem. Você tem vários ambientes
que inclusive a internet promove, e até o próprio espaço fora da sala de aula também. Uma coisa interessante é que o aluno cria mais autonomia. O que é essa autonomia? Ele vai pesquisar por ele mesmo. Não tem mais o professor lá na frente, simplesmente o aluno passivo e o professor despejando conteúdo ali, passando matéria no quadro. Essa questão de passar matéria no quadro, ela está simplesmente em extinção. Com uma outra coisinha que você pode usar no quadro, tudo bem. Mas aquele velho modo de passar matéria no quadro para os alunos escreverem, isso vai chegar a um ponto em que a gente vai olhar para não sei quanto tempo, né? Que isso vai durar ainda. Mas isso está com os dias contados, ou com os anos contados, vai depender do lugar. O aluno se torna mais ativo, e não só passivo. E ele não só usa o conteúdo, ele também produz conteúdo. Já vimos várias escolas onde os alunos apresentam um trabalho que foi um vídeo que eles produziram. Editaram um vídeo para poder apresentar deles mesmos, fizeram pesquisas, corta aqui, entra ali. Né? E o fim dos papéis pré-determinados. Todos aprendem e todos ensinam. Aquela professora do 5º ano deve estar aprendendo muito com os seus alunos, que ensinam para ela, inclusive, o manejo dessas tecnologias. Então, o professor agora, ele é um orientador, ele é um estimulador, ele é um mediador, importantíssimo. Mas se ele ficar apenas no papel de passador de conteúdo, ele vai ser dispensável daqui a uns tempos. Se ele não exercitar esse papel de mediador, e um mediador que tem que entender um pouco das ferramentas. Não tudo, claro que não. Porque o próprio aluno é que já sabe. Né? Mas ele é importantíssimo. Outra coisa, a gente sempre usou as provas para fazer a detecção das dificuldades do aluno, se bem que a maior parte das vezes as provas não serviam para isso. As provas eram só exames. A maior parte das provas que aplicamos são exames. O que são exames? Só para poder detectar se aprendeu ou não, ou se sabe aquele conteúdo ou não. Na maior parte das vezes, não digo que não vou generalizar, porque eu sei que alguns podem fazer diferente, mas na maior parte das vezes você aplica uma prova, faz a correção e segue para frente. Aquilo não era uma avaliação. O que é uma avaliação? Uma avaliação é você aplicar um teste ali, né, para poder detectar ainda lacunas de aprendizagem, para poder fazer uma intervenção. Mas normalmente não é assim. Então não podemos nem chamar de avaliação, porque avaliação é igual um termômetro que um médico põe no paciente, para saber se ele está com febre ou não. E quando ele percebe que está com febre, ele vai embora. Ele deixa isso para lá, ele só anota, está com febre, tchau. Não, ele intervém, ele dá um medicamento. Ele faz uma correção daquele estado. Esse é o sentido da avaliação. Com as novas tecnologias, isso está mais próximo de acontecer. Porque o fato dele não passar de fase, porque você vê que muitos jogos são feitos, né? A estrutura é muito feita em cima de jogos, porque eles estimulam demais. Platão já falava isso. Até os 7 anos, a criança aprende pela imaginação, pelas histórias. Dos 7 aos 14 anos, pelos jogos. Ele é mais competitivo, assim, ele é estimulado em passar de fase. Eu vejo isso pelo meu neto de 8 anos. Se você falar com ele que é para ele ganhar, que é para competir, ele fica na hora estimulado. Né? Podemos usar esse elemento, esse ingrediente, para poder estimulá-lo a ele pesquisar, ele ser agente do seu próprio aprendizado. Esse é o sonho. Porque no fundo as pessoas aprendem por elas mesmas. Ninguém ensina ninguém. Você facilita ou dificulta a aprendizagem. Mas o aprendizado mesmo é a pessoa que aprende. Ela é a agente da aprendizagem dela, porque ela se abre para aprender. E não ficar livre daquilo, não estudar aquilo no sentido de decorar só para poder fazer uma prova e toca para frente. Não aprende aquilo, não absorve, não assimila aquilo, porque não tem interesse. Ele não está envolvido naquilo.
Agora, quando você tem essas ferramentas digitais, você tem a pesquisa, você tem a navegação na internet, claro, que com todos os cuidados que a escola vai colocar e combinar com os alunos, não é para ficar aí navegando a esmo para qualquer lugar, né? Ótimo, a Carlinha está dizendo, lembrando que quem propõe as provas são órgãos do governo e não os professores. Exato, Carlinha, né? Por isso que a mudança ela é abrangente, né? Ela é abrangente. Por isso que a gente vai ter que, essa mudança vai ter que irradiar para todos os lugares. Não quer dizer que nós vamos prescindir das provas, mas elas agora vão estar num outro lugar. Não vão ser as provas que vão ser o estímulo para o aluno estudar. As provas vão ser apenas um marco para poder dar uma sinalização de como que aquela turma está. Porque a gente já vai perceber as falhas ou as lacunas de aprendizagem no próprio processo. Você veja, a pessoa ficou parada ali, ela não está avançando. Então não tem jeito de fingir que ela passou de fase. Não passou. E o que vai fazer? Vira a chavinha lá e põe ela para passar? Não, ele mesmo não quer isso no computador, né? Ele quer aprender como passar de fase. Vimos lá que existem várias aulas virtuais que podem ser dadas numa mesma sala de aula para diferentes tipos de alunos. Uns estão escutando aquela aula, outros estão escutando aquela aula no mesmo ambiente. Claro que vai ter que ter uma organização para isso. Nós não sabemos ainda fazer agora isso. Por isso que eu disse, vamos assistir esse vídeo apenas com uma visão do futuro, como uma tendência que está chegando e não está muito longe. Você pode pensar assim, mas isso foi 8 anos atrás e nesses 8 anos não aconteceram nada. Mas com a pandemia agora e com essa aceleração, pode ser que daqui a 2 anos muita coisa já vai mudar aí na sua cidade. Você não pode imaginar, porque a velocidade é grande. Há um vento a favor disso aí, né? Agora, não precisa nem gastar muito tempo com isso, não. É importantíssimo a capacitação dos professores. Essa inclusão digital. E quando eu falo importantíssimo, porque tem que ser oferecido isso, né, pelos órgãos competentes, e, ao mesmo tempo, tem que ser desejado pelos professores. Pelo menos por aqueles que querem entregar alguma coisa melhor. Porque se ele fincar o pé, não, eu vou fazer do meu jeito, eu posso até participar desses cursos aí, mas eu não sei se eu vou mudar meu jeito de fazer, não. Não sei como é que vai ser, como é que ficaria nesse caso, se ele vai conseguir segurar essa barra sozinho, que vai ser meio solitário também, eu imagino. Porque a grande tendência, a maioria, está ávida por se entrar em sintonia, entrar em coerência com essa nova demanda, com esses novos tempos, com essa nova exigência, essa nova linguagem que está sendo pedida para ser feita, né? Bom, e alguém vai pensar assim, mas será que um dia o professor vai ter seu papel reduzido? Não vai ser mais importante? Não. Como mediador, ele vai ser importantíssimo. Muito importante. Aliás, atualmente, o papel de mediador é mais importante do que o de professor, aquele que dá matéria. Porque na matéria, eles encontram na internet. Os conteúdos estão ali. Mas essa ajuda para selecionar conteúdos, para construir o conhecimento, o professor é fundamental. Eu queria, então, já ir encerrando essa nossa conversa, mostrando para vocês um outro vídeo, voltando novamente à nossa conversa sobre o equilíbrio no uso da tecnologia. Aqui, ainda lendo mais alguns comentários, os pais também, a Tatiane fala, também precisam acompanhar essas mudanças. Eles não aceitam um novo modelo de ensino. Você tem razão. Na próxima quinta-feira nós vamos falar dessa parceria escola-família, tá bom? A Ivanete fala, o professor se reinventa, mesmo sem ser valorizado. Se reinventa de acordo com a necessidade da profissão. É exatamente, Ivanete. E você vai esperar valorização dos outros para você fazer alguma coisa?
Valorize você mesmo. Seja você o protagonista. Não fica, como diz o outro, de pires na mão, fala assim, me valorize primeiro para eu fazer alguma mudança. Eu não convido ninguém a ficar nesse lugar. Não, sinceramente. Estar sempre preparado para novos desafios, diz a Niva Neide. Aqui a Adalice fala, aulas apenas online, acho impossível. Também acho. Nós não queremos apenas aulas online, né? E a pandemia mostra isso com muita clareza, diz a Ivanete. O professor buscou se adequar, se endividou comprando equipamentos para conseguir trabalhar. Isso aconteceu mesmo, Ivanete. Isso mesmo. Aqui o Marcos fala, dá até medo. Essa insegurança diante do novo. Compreendo, viu, Marcos? Desse assunto, a Michele fala, percebemos o desenho sobre mudança. Queremos mudança? Sim. E você vai mudar? Talvez, se outros mudarem primeiros. Porque às vezes a gente fica esperando os outros mudarem para depois a gente mudar, né? Muito bem. Então vamos ver aqui esse vídeo com o qual a gente vai encerrar essa nossa conversa aqui hoje, tá bom? Falando desse equilíbrio no uso das novas tecnologias. É lindo ver o mundo se tornar digital. Mas todos nós precisamos vigiar para que ele nunca deixe de ser humano e pessoal. Afinal, fomos nós que criamos a tecnologia para servir a raça humana. A internet que nós criamos veio para melhorar e mudar muitas coisas. Mas tem coisas que ela não pode e não deve mudar. Amigos não podem ser feitos só pela internet, nem amizades, nem laços de família mantidos por e-mail e mensagens curtas. Não é o GPS que vai guiar a sua vida. Nem é papel do Waze ensinar seu filho qual o melhor caminho a tomar na hora da tormenta. Afinal, não é o Wi-Fi que mantém a nossa conexão com aquelas coisas inexplicáveis e divinas que só a raça humana tem a senha. Por isso, lembre-se, é fim de ano. Feche os olhos, olhe para dentro e faça um download só de coisas boas. E aí você vai ver que de todos os aplicativos que nós fomos capazes de criar, nenhum é melhor que o aplicativo que você tem dentro de você, chamado Coração. E aqui uma frase do Einstein. Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. Ele falou isso há mais de 50 anos atrás. Há mais de 50 anos atrás.